Falei, gente, as pessoas precisam conhecer essa receita, porque é bem fácil. Fácil de fazer? Sim, a gente sempre fala que o segredinho do pão é a sova mesmo. E aí a gente vai ensinar certinho aqui, não tem segredo, você vai ver. Ai, adorei. Então vamos para o nosso pão delícia de hoje. São 2 xícaras cheias de chá de abóbora cozida e fria. Abóbora, qualquer abóbora, aquela cabotiá? Pode ser qualquer uma. Aqui hoje eu tô usando a pescoço. Pescoço. Tá? Que é aquela grandona. E legal. o bacana é sempre que a gente for escolher pra comprar, Abi, nunca pega a cabeça mesmo, porque ela tem muita semente. Então ela vai dar muito peso. É legal até comprar aquelas partidas, existem alguns supermercados que vendem ela já cortadinha. Já vende cortada. Já vai facilitar pra gente aí, tá bom? Senão você vai pagar e não vai usar. Bem isso. Boa, boa. Tá? 1 colher de chá de sal rosa. Isso mesmo. 2 colheres de sopa de açúcar. 2 terços de xícara de chá de azeite. Sim. Meia xícara de chá de água. 1 sachê de fermento para pão e 1 quilo de farinha. Isso mesmo. A farinha a gente vai usar no começo 850 gramas mais ou menos, tá? Que daí... a gente vai deixar só um fundinho. Tá. Pra conforme a gente for manipulando depois a massa, a gente vai precisar usar. Tá bom? E eu então, posso colocar essa farinha integral já? Já vou pra pergunta da pode farinha. pôr integral. Eu só não aconselho, Abi, a colocar a farinha de arroz. Porque como a abóbora é bem úmida, a gente vai precisar de muita farinha. Mas depois que vai pro forno, ela resseca demais. Então é difícil a gente controlar isso, tá? É uma receita vegana, não vai ovo, né? Não sei se você percebeu, a maioria dos pães vai ovo. Hoje não tem ovo. Legal. Tá? Apesar da nossa pastinha não ser vegana, a gente puxou pro vegetariano daí, então a gente tá unindo as duas coisas aqui hoje. Boa, gostei, adorei. Todos os ingredientes, tirando o fermento e a farinha, vão agora pro liquidificador. E é bem rápido, é dar aquela processada só pra abóbora dar virar uma pastinha mesmo. Boa. Pra gente manipular o pão. Então vamos lá. Então vamos pro liquidificador. A gente pode colocar tudo, tá? Tudo de uma vez. Tudo. Açúcar, vai tudo aqui. Até porque o azeite e a água já vão ajudar a gente a processar ela com facilidade, tá? Legal que a gente tá usando um azeite hoje extra virgem. Claro que se eu não tiver o azeite na minha casa, pode substituir a mesma quantidade por óleo. De preferência um óleo de girassol pra gente manter a finalidade de uma receita mais leve, mais fit. Vamos pensar assim. Apesar de ter o carboidrato. E o sal, a gente pode substituir pelo sal refinado também, se não tiver o rosa? Pode, a mesma quantidade. Né? Aqui eu só quis trazer um pouco mais de leveza, né? Apesar que muita gente que faz academia hoje acaba usando um tipo de carboidrato, né? A gente só deu uma melhoradinha nessa receita. Então aqui é dar aquela processada rápida, tá? Não precisa de muita... Que rápido. É bem rápido, Só bem foi rápido. 2 passinhos. Você viu? Nem deu tempo pra você esquentar. Aí, a gente vai usar aqui um bowl grande, né? Eu já posso colocar uma parte da minha farinha, tá? E aí a gente vai deixar um pouco, tá? Como eu te falei. E já coloco o fermento também. Tá? Dá uma misturadinha assim, enquanto não tem a parte úmida. E a gente já vem com a parte úmida da nossa receita. Eu começo, Abi, misturando com uma colher, uma espátula, pra gente não sujar tanto a mão. Tá? Depois já que incorpora. Já vai pegando ali, que daí vai com a mão. Isso. Aqui não tem problema. Vamos voltar falando, enquanto isso, da sova. As pessoas têm um pouco de dificuldade, gera, assim, até um pouco de tabu, né? Ah, meu pão... O segredo é sempre a sova. Esse pão, nós vamos demorar em torno de 20 minutos, tá? Eu trouxe todo o passo a passo para não ficar nenhum segredo para dona de casa, legal, tá? Boa. Para os nossos telespectadores. Então, a gente só começa misturando bem aqui para que a gente não faça tanta bagunça. Apesar que na cozinha vale tudo, né? Vale tudo. Tudo. Chama a criança para colocar a mão na massa, que eles adoram. Eu tô fazendo massa em casa, minha filha fica, dá um pedacinho, dá um pedacinho. Fica de olho. Isso. Daí que já dei uma misturada, a gente já pode jogar na bancada. Legal. Tá? Vem pra bancada, é sova mesmo, aqui é pão. Então,
pode meter a mão na massa, não tem problema, tá? Nossa, ela macia a massa, hein? Ela fica uma massa macia, mesmo a gente liberando o glúten dela. E você vai ver que esse pãozinho, depois que assou, esfriou, se eu guardar em vasilhas fechadas, ele tem uma boa durabilidade e ele não perde a maciez e a umidade de dentro. Legal. Então essa receita fica muito legal. Alguns deles, a gente tem a opção de trocar abóbora por cenoura, que também é muito rico em beta-caroteno, isso é muito bom. E a gente pode colocar um pouco de chimichurri, curry, ervas que eu tiver na minha casa para aromatizar a própria massa. E aí quando tá assando, fica bem gostosa. Então aqui, ó, ela começa a grudar, tá vendo? E aí a gente vem e dá uma borrifada de farinha. De farinha. E continua a sova. A sova. Tá? A massa, eu vou mostrar aqui, ó. Por que eu deixei com plástico filme? Porque ela vai fermentar. O tempo todo ela tá fermentando, tá, Abi? Ela precisa ficar uma massa lisa. A minha sova aqui, se eu sovar 20 minutos, é o suficiente. É uma receita testada. Só que vai mesmo com a mãozinha lá, ó. Começou a grudar, borrifa um pouquinho de farinha. E vamos que vamos. O ponto dessa massa é esse ponto aqui. Então ela precisa ficar uma massa lisa. Legal. Tá? Eu deixei o plástico filme para as pessoas terem essa sensação que eu quero passar. Tá? Que ela cresceu ali, fermentou. Só que para o ponto da minha final da minha sova é esse aqui, deixá-la lisinha. Legal. Quando eu fizer a bolinha aqui final e ela tiver nesse aspecto liso, eu fiz uma boa sova. Aí ela vai descansar 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Uau, olha Descansou, isso. vai ficar assim. Tá? Uma e aí ação. essa daqui a gente vai finalizar depois. Ai, uma ação, hein? Você viu? Nossa, que demais, eu E adorei. aí a gente costuma dar até dó, né? Quando a gente vai... Porque agora você começa a tirar a fermentação dela. E não deixa passar, tá? Então não é aquele pão demorado de 1 hora, 2 horas. 20 minutos é o suficiente, tá? Cresceu, joga na bancada. Nossa, tá tão cheirosa essa massa. Jogou na bancada, eu costumo a fazer as bolinhas, eu gosto do peso, tá? Se eu tiver uma balancinha na minha casa, 100 gramas. Fica um pãozinho bacaninha, que é esse que a gente tá vendo ali. Legal. Não tenho. Vem na manha, no seu olho ali. Eu quero uma maior. E aí a gente vai bolear, que é um outro segredo. Bolear a massa, uma superfície lisa, você vai fazer força com os dedos. Meus dedos mexem, tá vendo? É o dedo ali que tá mexendo. Você faz a mãozinha aqui, ó. Pra ficar lisinho em cima e fechar embaixo. Então, ó, ela fica lisinha. Que gracinha. E ela fecha embaixo aqui, ó. Tá? Gostei. Então não tem dificuldade. Não tem segredo. Não tem segredo. Não precisa untar a forma. Nada. Nada. Você vai ver que ele desgruda super fácil. E coloca na forma. Pega lá a massinha. Adorei. Essa massa tá linda. Sabe o que é mais legal? Que você viu que nós fizemos uns maiores, né? Sim. Porque a gente pode fazer o hambúrguer para a criançada com um pão de abóbora que não prevalece tanto sabor e as crianças vão comer uma vitamina. Com certeza. E isso é muito legal, camuflar algumas coisas que as crianças não gostam nos alimentos. Tá? Até as pessoas que estão vendendo muito lanche para fora, lanche gourmet, é uma dica de ter um pão diferente. Opção. E vou te falar, você vai comer e vai poder falar para os nossos amigos de casa que é uma massa leve. Pão com fermentação, assim, desses fermentos, né, que a gente compra em sachê, geralmente eles ficam um pouco pesados, né? Mas você vai ver que ele tem uma fofura dentro e você consegue comer gostoso, sem ficar com aquele estufamento. Adorei. Tá? Colocou aí, vai quanto tempo no forno? Não. Aí aqui... Não vai no forno agora. Meu Deus. Vamos deixar ele descansar 20 minutos. Olha, é tudo de 20 em 20, Brasil. Tá? Vai descansar 20 minutos. Vai crescer. Pãozão! Uau! Gente, tá lindo demais esse pão. Abi, 20 minutos ele cresce, tá? 20 minutos. Demais. Ó, 20 minutos a sova, 20 minutos pra gente deixar ele descansando e depois mais 20 minutos depois que boleou. Não precisa passar nada em cima. Porém, como é vegano, mas se tem alguém que gosta, pode passar o ovinho em cima. Se quiser, passa. Pode. Pega um pincelzinho, bate um ovinho inteiro. Não precisa separar a gema da clara, vamos usar o ovo inteiro. O ovo inteiro. E dar aquela pinceladinha pra ele ficar mais moreninho. Vai formar aquela casquinha mesmo. Mas não tem necessidade. Não tem necessidade, tá?
Não tem necessidade. Você viu que é uma massa gostosa, ó, Nossa, fácil. tá linda. Facinho Fermenta de fazer. facinho, rapidinho. E ela depois fica... que ele tá assim? Depois que ele tá assim, forno. Forno, quanto tempo? Olha, vai muito do meu forno. Eu peço sempre para as pessoas deixarem... Começa com 200 graus, 20 minutos. Tá. Dá uma olhadinha. Ele precisa ficar moreno em cima, mas é um moreninho. Tá. Como que eu sei o ponto correto, final dele? Olha embaixo. Embaixo ele vai formar uma casquinha bem moreninha, não é queimada, bem moreninha. Bem moreninha. É o Aí ponto. tá ok. Mas, por exemplo, o meu forno, ele perde muita caloria, Raquel, não vai demorar. Vai deixando. Você vai no olho mesmo. Tá moreninho em cima? Tá mais moreninho embaixo? Fechou. Fechou. Vai deixando. Ah, mas pode começar com mais uma temperatura maior? Pode, mas que não pode ser tão instalando o forno, senão ele vai ficar cru por dentro, não vai terminar essa fermentação. Não vai ficar legal. Pode ser forno elétrico, tá? Mesma coisa. Forno elétrico pode até começar com 220 graus. Tá? E vamos testando. Agora vamos de recheio. Creme de shiitake e ricota. Isso mesmo. Então vamos lá. Uma cebola. 2 colheres de sopa de manteiga. 2 xícaras de chá de shiitake em cubinhos. Legal, já deixo ele cortadinho. Sim. Sal e pimenta do reino. Cheiro verde. Uma ricota fresca pequena. E uma lata de creme. Isso. Lembrando que o nosso shiitake é de um produtor regional, de Pindamonhangaba. Isso é muito legal. Maravilhosos os cogumelos dele, já comi. Sim. E nós não precisamos lavar, tá, o cogumelo. Lembrando, ele é poroso, então não precisa deixar imerso. Pega sempre um paninho úmido se você tiver alguma restrição ou, né, um preconceito, alguma coisa. Pode limpar, sim, não tem problema. Mas não põe na água. E o shiitake pode usar todo o talinho dele também. Legal, é diferente do Paris que a gente acaba tirando, né? O shiitake, né? Não. Boa. Vamos direto para a panela, então. Na panela a gente vai colocar a nossa manteiga. Tá? Já pode colocar a cebola e a gente vai dar uma leve murchadinha nessa cebola. Então, enquanto você vai murchando aí, eu já tenho uma pergunta para você. Já tem? Já tem pergunta aqui, que ó. delícia. Que esse povo é maravilhoso. Será que é a sua pergunta, Brasil? Tô chegando. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, vamos para as mensagens desta tarde. Da Cleide. Boa tarde, Abiane. Você está um arraso. Cleide, você que arrasou com a sua cara. Tenho uma dúvida. Posso trocar a abóbora por mandioquinha ou mandioca? Um grande abraço e uma semana abençoada para todos nós, Cleide. Um beijo para você. E aí? Fala, Raquelzinha. Pode trocar. Pode. Vamos lembrar só o seguinte, que a mandioca e a mandioquinha, elas são mais secas. Então, a gente vai controlar um pouco essa farinha. Daí, começa com 500 gramas para a receita que a gente passou e vai colocando conforme vai havendo necessidade. Porque você viu que não é uma massa muito dura no primeiro momento. Ela tem que ficar uma massa não pegajosa na mão, soltando da mão, porém ela fica uma massa fofinha, gostosa, tá? Mas pode ser substituído sim. Boa, inhame, cará, todas esses legumes a gente pode fazer no pãozinho. Delícia, hein, gente? Adorei. Aqui, Abi, ó, a nossa cebola já deu uma murchadinha. A gente vai entrar com o shiitake, tá? O shiitake também é só pra dar uma leve murchada. Ele já vai absorver todo o sabor da manteiga, todo o sabor da cebola. Isso é muito legal, tá? Para fazer a nossa pasta de ricota com o shiitake, depois que ele murchou, espere esfriar um pouquinho, tá? Pode virar numa tigelinha, deixa dar uma leve esfriada pra gente estar entrando com a ricota e com o creme de leite. Isso, tá? Nós vamos temperar quando vier pra cá, tá bom? Não precisa temperar agora, não. Vamos temperar tudo junto. Então, ó, enquanto tá temperando, tem mais WhatsApp. Tem, vamos lá. A gente gosta da participação desse povo mesmo, viu? Ai. Esse cheiro, eu vou te falar, eu sou apaixonada por manteiga cogumelo. e a cebola também, né, Abi? Nossa, aí você junta todas essas coisas delícia numa só. Da Sandra, boa tarde, Abi. Que delícia de receita. Pão é vida. Adoro. Gostaria de saber se a ricota pode ser substituída por tofu. Para quem tem intolerância à lactose. Obrigada e ótima semana. Um beijo pra você, Sandra. Uma ótima semana pra você também. E aí? Pode ser substituído.
Na verdade, o tofu tem a mesma textura da ricota, se a gente for ver. Quando você começa a partir ele na mão... Ele já fica um creminho, A diferença é que é vegetal e a ricota, ela já tem a lactose, né? Ela é base de leite. Mas pode substituir sem problema nenhum. Ai, adorei, viu só, Sandra? Arrasou. Bem versátil. Pode, versátil. Adorei. Gostei, vocês estão bons hoje, hein? De perguntinha. Eu tenho um recheinho já aqui pronto, frio, pra gente fazer a mistura aqui. Perfeito. Tá? Então aí, numa tigelinha, coloca lá a nossa cebola, que foi pro fogo, junto com o shiitake e a manteiga. Aí pode entrar com a ricota, não tem problema nenhum, já entra de uma vez também. E aí, qual a função do creme de leite? Fazer a nossa pastinha, fazer o nosso patê aqui, unir tudo isso. Então, nós vamos colocando aos poucos e misturando. Antes de colocar, a gente já dá uma leve temperada aqui. Salzinho a gosto, pode ser sal rosa, pode ser o que você tiver. Tenho restrição a sal, não quero sal. Não precisa. Se usar uma manteiga com sal, equilibra isso daí também. A pimenta do reino, que eu gosto muito, eu gosto de caprichar, tá? Ela é... Eu gosto dela, assim, em processos que são frios, porque ela libera mais aroma. Eu acho que ela fica mais saborosa, viu, Abi? Boa. Mas pode substituir por alguma outra pimenta. Pimenta rosa, a branca, né? A pimenta do reino branca também, não tem problema nenhum. Eu falo que na cozinha, quando nós estamos na cozinha, nós somos o chefe, né? Então todo mundo pode sentir um pouquinho chefe em casa também. É por isso que a gente faz as receitinhas que todo mundo consegue reproduzir. E aí a gente vai entrando com o creme de leite. Perfeito. Vou colocar a gente falou que pode usar as abóboras. Eu tinha perguntado pra você da cabotiá, né? Ela Sim. Também pode usar, né? Pode. Ela também é muito boa e ela é mais sequinha que a pescoço, tá? Então vamos fazer o controle aí do trigo também, da nossa farinha de trigo, pra não ficar aquele pão pesado, tá? E o que é bacana, que eu sempre costumo dizer na cozinha, a receita ela é fundamental, tá, Abi? Então, não mude a receita, porque às vezes não dá certo, você vai falar assim, mas não deu certo, o que eu fiz de errado, né? E sempre olha, as pessoas falam, mas a minha xícara não é igual. Uma xícara, ela precisa ter 240 gramas, tá? Que é já o habitual. Já é o certo. Isso. Então, ó, pra mim, já foi o suficiente aqui de creme de leite. Creme de leite. Se eu quiser um pouco mais molinho, aí eu ponho um pouquinho mais. Ponho mais. Mas eu acho que aqui ficou bem bacana essa textura aqui, ó, tá? Pode substituir por creme de leite de caixinha, creme de leite light, vegetal, tá? E aqui a gente só finaliza com um pouco de salsinha pra dar um verdinho e uma cor. Eu tirei um pãozinho quentinho pra você. Ai, que delícia, que maravilhosa. Já até só que eu tô de zoião nesse pão. Voltei. Aí, pão quentinho. Pão quentinho. Recheia. Só. Ai, Brasil. Eu vou de pão quentinho. Pode provar? Ai, já fui. Nem pedi dessa vez. Que delícia de cheiro. A gente tem aí a ricota, né? Ela equilibra bem o sabor. A manteiga, o shiitake. Arrasou? Que delícia. Macio, né? Gente, que pão é esse? Extremamente macio. Você viu? Macio demais, saboroso, leve. Levinho, não é? Levinho. Esse recheio, Brasil. Você arrasou com a nossa cara? Viu? A Fernanda falou. Ela vai falar pra Raquel assim hoje, você arrasou com a nossa cara? Ela arrasou com a nossa cara. Que você de casa tem que fazer. Você pode escolher o recheio que você quiser na sua casa. Pode, aí é... E é bom que, sendo de abóbora, se eu quiser recheios doce também, doce de leite, goiabada, também fica super gostoso. Geleias em geral. Verdade. Sensacional, não tem Pronto. nem... Pronto.